Para quem se recorda do episódio 6 de Star Wars, que é o Retorno de Jedi, vocês devem lembrar de um certo grupo de personagens que surgiu apenas naquele filme. Eles são nativos da lua de Endor. São os Ewoks. E não confunda com Wookiee. Isso mesmo. Vamos falar hoje sobre Star Wars Ewoks. Uma aventura, na verdade, singular e simples. Toda a história ela finaliza nesse único volume e ela traz um pouco da visão dos Ewoks sobre o que aconteceu, né, no final do episódio, durante o episódio 6 e o seu final, e como isso repercutiu dentro de sua sociedade. Além, é claro, de, óbvio, né, termos uma aventura com os personagens. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me fala aí, vocês já leram esse quadrinho? O que vocês acharam? Bota aí nos comentários. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala. E hoje é dia de Star Wars Ewoks. Esse quadrinho aqui, que é único, tá? Ele pega os volumes 1 a 4 dessa história e ela vai mostrar não apenas Ewoks um pouco desconhecidos, né? Novos, serão apresentados aqui, mas também os mais conhecidos, aqueles que nós vimos lá no filme. E esses personagens, eles têm uma participação importante e, como eu disse no início, eles vão falar também, né, sobre o que aconteceu pós episódio 6, o durante e o pós. Por quê? Os Ewoks, eles são uma sociedade tribal. Eles não têm tecnologia avançada, eles vivem apenas de caça, coleta, eles vivem em suas grandes árvores, eles têm uma vida muito simples. Mas, depois do episódio 6, muita coisa mudou. Por quê? Convenhamos, você está lá quietinho na sua, e do nada aparece um monte de gente com naves e veículos estranhos, armamento que faz um som ensurdecedor. Isso não é comum onde você está, porque onde você vive, você utiliza o arco e flecha, um porrete, coisas assim, simples mesmo. E é claro que eu estou falando apenas dessa questão tecnológica do ponto de vista bélico. Mas não é só a tecnologia do ponto de vista bélico, mas em outros pontos também. E isso afetou muito o modo como eles enxergam os outros. Os outros porque agora eles descobriram que existem outras pessoas fora do planeta deles. Tudo bem que é uma lua, mas, enfim, estão distantes de onde eles vivem, que tem outras culturas, outros jeitos, eles têm formas diferentes. Tudo isso mudou. Tudo mudou. E agora, o que fazer quando novos forasteiros surgem? Será que vamos vê-los apenas como inimigos? Ou vamos tratá-los com hospitalidade? São essas questões que são abordadas e discutidas aqui nesse quadrinho. E até que faz sentido, levando em consideração que eles estão vivendo a vida deles de maneira simples e normal. Mas do nada pode brotar alguém de um outro planeta e simplesmente resolvem procurar alguma coisa no território deles. E é o que acontece nessa história. Esse grupo aqui, que é no mínimo heterogêneo, né, mas temos alguns personagens bem conhecidos, como o Zucos e 4LOM, eles vão até lá para uma missão. Lembrando que, como eu disse, isso é pós-episódio 6, ou seja, o Império está totalmente despedaçado. Ele está muito fragmentado.
Então temos aqui um almirante aqui, outro ali, outro acolá. O Tron, por exemplo, ainda está perdido. Então muita coisa ainda está acontecendo ali, né? Nós ainda temos imperiais rondando o universo. E aqui nessa história nós vemos essa missão que é para esse grupo aqui executar para o Império. Claro, as coisas não vão ser exatamente como eles esperam e também não será do mesmo modo para o caso dos Ewoks. Nós vamos ter a participação aqui de um deles, né, que é o Wicket, que é esse Wookzinho aqui que conheceu a Leia. O primeiro Wookie que ela conheceu. Primeiro Ewok, na verdade. E ela tem uma grande... Na verdade, sim, o Wicket, ele tem uma grande ligação com ela, porque eles se tornaram amigos. E, cara, é bem legal ver esse aspecto. Você vai vendo outros personagens, como o chefe Shirpa, que é o líder dos Ewoks. Tibo também aparece, entre outros, né? E alguns personagens novos. E essa é uma aventura meio que exploratória também, porque você vai conhecendo mais da Lua de Endor. Não só na parte da flora e da fauna, mas também da fauna. E principalmente daqueles que são os predadores. E lembrando que descobrimos que existem outros povos inteligentes dentro da Lua de Endor. Não é simplesmente os Ewoks que vivem lá. Tem mais gente, tem outros seres vivendo lá. Tá, isso é um leve spoiler. É leve, tá, gente? É bem leve. Eu não vou contar aqui muita coisa, mas é interessante você conhecer isso, você descobrir mais sobre os Ewoks. É uma história bem pontual? É uma história bem pontual. É uma história relativamente simples? É sim. É basicamente uma grande história de caça ao tesouro, mas que funciona bem. Ela funciona muito bem, levando em consideração que são personagens, pelo menos assim, na minha opinião, um pouco explorados no universo de Star Wars. E também não teríamos grandes motivos para explorar tanto eles, levando em consideração que eles vivem de maneira bem isolada. É muito diferente de você pensar na Ordem Jedi, na Ordem Sith, na República, no restante do Império que ainda está solto, na Primeira Ordem, entre outros grupos, né? Os Mandalorianos, tudo isso, sim, esses grupos eles têm maior influência galáctica, vamos botar assim. Os Ewoks não, eles vivem a vidinha deles ali de maneira pacata e simples dentro de sua realidade. O que torna o quadrinho bem mais legal até. Essa parte do simples, do que fazer, das decisões sobre aqueles que são forasteiros, que será que você trata eles com bondade, como você deveria fazer? Será que não? Essa discussão acontece dentro da história, dentro dos muitos grupos familiares, dentro da unidade Ewok, dentro daquela sociedade. Então, é bem legal ver isso. Você percebe que, em muitos momentos, o que faz as pessoas, né, aquelas pessoas ali, terem esse receio, né, essa coisa, é o medo do desconhecido e o medo de que surja algum mal como o Império, que eles venham a prejudicá-los. Então, assim, é bem legal ver esse aspecto, toda essa discussão ali. Então, esse quadrinho, ele funciona bem? Na minha opinião, funciona assim. Ele foi escrito pelo Steve Orlando, a arte é do Álvaro Lopes e da Laura Braga, e as cores do Antônio Fabella. É uma história que realmente funciona legal, tem um ar bem maneiro. Essa cena aqui é bem bonita, bem desenhada. E, sinceramente, eu acho que valeu a pena, valeu a aquisição, sim, trabalhar esse ponto na vida dos Ewoks
e trazer isso para nós, leitores, eu achei muito legal. E na minha opinião, foi um quadrinho bem legal sim. Não é um quadrinho nota 10, óbvio que não, né? Mas é um quadrinho que diverte bastante e traz esse lado dos e-books que a gente não viu muito nos outros quadrinhos e obviamente nem nos filmes, né? Então, fica aí a minha dica de leitura para vocês de Star Wars e-books. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui outros quadrinhos de Star Wars para vocês. Eu particularmente gostei muito deste. Achei bem legal, bem divertido. E deixo aí como dica e indicação para vocês de leitura. Para você se divertir, passar o tempo, ter uma leitura leve e bem legal. Então, para você ficar sabendo quando vai ter vídeo novo no canal e mais vídeos de Star Wars, você tem que estar inscrito aqui no canal. É só aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe esse like que ajuda muito a gente. A gente já está bem perto dos 950 inscritos, falta bem pouquinho e eu conto com a ajuda de vocês para a gente chegar lá. Para isso, compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!